Em primeiro lugar, obviamente, bom dia a todos e a todas. Deixem-me dizer-vos que é um prazer imenso estar aqui e ter a possibilidade de apresentar este projeto. Eu queria, obviamente, agradecer muito, em particular, ao Ricardo, que me dá a oportunidade também de apresentar este projeto, que, de certa forma, rompe territórios, exatamente como o projeto que, de certa forma, foi apresentado anteriormente, e é interessante pensar exatamente isso, que nós, quando nós estamos a trabalhar em projetos desta natureza, nós não estamos a trabalhar apenas num território. Não estamos a trabalhar no território do metaverso, nós não estamos a trabalhar no território do universo, nós estamos claramente a remeter-nos para uma realidade do pluriverso, porque, como o Ronaldo dizia, nós estamos em territórios. E, portanto, aqui não interessa se é o território virtual, se é o território digital, se é o território analógico. Aquilo que nós queremos construir é, efetivamente, uma realidade educativa que possa ser acessível a todos. E, portanto, o digital e o virtual e a rede, atualmente, permite-nos, efetivamente, pensar numa realidade diferente, numa realidade da infosfera, de uma realidade onde a informação circula e se constrói o conhecimento. Isso é que é fundamental, independentemente do indivíduo estar privado ou não de liberdade. E sabendo que a educação é um direito universal, nós temos que criar condições para que todos os cidadãos e todas as cidadãs tenham acesso exatamente à educação. E claramente, aqui a tecnologia, que nós já falámos, e os ambientes virtuais são claramente ferramentas poderosas que nos permitem atingir todos os públicos se efetivamente nós criarmos condições e se efetivamente as pessoas que estiverem envolvidas nestes processos queiram que efetivamente isso aconteça. E este é um projeto que é feito por pessoas para pessoas e, portanto, eu disse que a tecnologia é muito importante e os ambientes virtuais são muito importantes, mas mais importante do que isso é claramente todas as pessoas e as organizações e as lideranças das organizações envolvidas permitam que isto aconteça. E, portanto, a tecnologia só é poderosa, só tem potencial, só enriquece todos estes processos educativos se efetivamente, de facto, as pessoas que estão na liderança destas organizações permitam também que isso aconteça. E, portanto, obviamente, eu queria agradecer muito à minha querida reitora, que está hoje aqui presente também, tem sido digamos assim, um dos motores fundamentais para que este projeto continue a acontecer. O reitor anterior já tinha também alimentado este projeto, portanto estamos a falar de um projeto que se iniciou em 2016, portanto já passaram 6 anos. De facto, nós queríamos que os resultados fossem, digamos assim, mais evidentes nesta altura, mas nós sabemos também que a realidade do contexto prisional avança a um ritmo diferente e em tempos completamente distintos dos nossos, até porque o tempo demora muito mais tempo, efetivamente, a avançar dentro de um estabelecimento prisional ou de um presídio do que propriamente naquilo que é a movimentação dentro dos territórios que nós nos movimentamos. E, portanto, eu trago-vos aqui, efetivamente, algo que não é um projeto utópico, não é algo que não seja possível acontecer. Com certeza, em 2016, quando nós avançámos na Universidade Aberta, muitas pessoas disseram que isto era extremamente difícil, seria inclusive uma missão impossível. E, portanto, e nós sabemos até do registro cinematográfico, sabemos que nas Missões Impossíveis e nos filmes da Missão Impossível, essas missões não são assim tão impossíveis e, portanto, este projeto está a acontecer e eu posso-vos dizer que, atualmente, acontece educação digital em rede nos presídios em Portugal, nos 50 presídios que nós temos em Portugal, posso-vos dizer que nós temos uma rede e temos conectividade e temos sinal digital em cerca de 40% destes presídios. O que, obviamente, comparado com a realidade do Brasil, obviamente que estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Eu ouvi aqui falar em 700 mil ou cerca de 700 mil reclusos. Nós em Portugal estamos a falar de uma população de cerca de 12 mil reclusos e reclusas. Obviamente que a escala é diferente, mas os princípios que nos movimentam não são assim tão diferentes pelo que eu pude ver e pelo aquilo que está a acontecer efetivamente aqui com o trabalho que está a ser desenvolvido também numa plataforma, naquilo que é o Avassus e aquilo que está a acontecer no nosso campus digital educonline@pris, que claramente trabalha nesta lógica de
se enriquecer com tecnologias digitais, porque nós podemos trabalhar com tecnologias digitais offline, e é importante claramente também sublinhar este aspecto, e podemos claramente também trabalhar com conectividade. E, portanto, quando nós entramos na conectividade, estamos claramente a falar destes ambientes virtuais. E, portanto, eu gostaria de fazer esta separação, até porque o projeto, no início, teve esta dimensão do offline, mas teve uma educação digital, ou seja, que era enriquecida com tecnologias, com infraestruturas, com computadores, com pens, e, portanto, funcionávamos em offline exatamente porque, por questões de segurança, não podíamos entrar na própria rede. E o que aconteceu é que nós, lentamente, conseguimos ir introduzindo a rede de uma forma segura, não, obviamente, entramos na internet, fomos entrando na intranet, o que quer dizer que nós estamos a falar de navegação controlada. Nós temos que ter noção que podemos trabalhar em rede, mas tem que ser uma rede claramente controlada, onde os caminhos e os links que sejam estabelecidos têm que ser definidos pelas organizações, não é? E, portanto, eu há pouco falei-vos daquilo que é a importância e que tem sido a importância da própria liderança na Universidade Aberta e da própria equipa reitoral que tem dado o apoio àquilo que tem sido este projeto, mas, obviamente, não posso esquecer daquilo que é o papel fundamental da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, portanto, os líderes dos nossos parceiros que fazem a supervisão sobre todas as estruturas prisionais e sobre todos os presídios em Portugal, para perceber exatamente que este compromisso coletivo é fundamental para que depois as coisas aconteçam efetivamente nestes territórios, nestes presídios, que têm claramente tipologias diferentes, e o Ronaldo também acentuou isso. A realidade em Portugal é exatamente o mesmo. Existem presídios de alta segurança, existem efetivamente presídios para mulheres, existem presídios para jovens adultos, que têm tipologias completamente diferentes e onde os níveis de segurança são diferentes, e nós temos que nos ajustar exatamente a essas mesmas realidades. E aquilo que acontece efetivamente também a esse nível é que nós temos feito, digamos assim, um investimento que tem exatamente a ver por esta construção de ambientes personalizados do ponto de vista daquilo que é o pensar no contexto, o pensar no território e perceber exatamente que a realidade de um presídio feminino não é exatamente igual àquilo que é um presídio masculino ou um presídio masculino de alta segurança, que de facto tem indivíduos que cometeram crimes muito mais violentos e, portanto, que necessitam claramente de outro tipo de abordagem. E isso tem sido feito exatamente também com aquilo que são as direções dos próprios presídios, que são fundamentais, são eles que conhecem o território, e algo que não foi aqui dito também, que é extremamente importante, que é todos os guardas prisionais, toda a comunidade de técnicos superiores de reeducação estarem claramente envolvidos em todo este processo, porque os guardas prisionais, e a própria literatura diz-nos isso, são dos principais obstáculos que surgem quando efetivamente nós queremos criar condições para que a educação aconteça. E, portanto, se os guardas prisionais quiserem bloquear todo aquilo que possa ser este movimento natural da educação dentro destes presídios, obviamente aí temos efetivamente problemas. Isto tudo para fazer efetivamente esta introdução e perceberem exatamente também o contexto onde nós nos temos movimentado, e dizer-vos também que nós estamos a falar de um campus. Portanto, ao contrário do que foi apresentado aqui anteriormente, não estamos apenas a falar de uma plataforma. Nós estamos a falar de um campus constituído por diferentes plataformas digitais que, de facto, faz com que exista exatamente a possibilidade de trabalhar quer para cursos formais, e, portanto, nós estamos a apresentar, de certa forma, também um projeto que tem uma ambição extraordinária daquilo que é a frequência da população reclusa de cursos de ensino superior, a nível quer de graduação, quer em termos de pós-graduação. E, portanto, obviamente que nós também nos fomos inspirando naquilo que são as experiências internacionais que existiam, nomeadamente aquele que é, digamos assim, o pioneiro do campus virtual, que teve exatamente a ver também com a própria Open University de Inglaterra, que foi pioneira neste campo. Portanto, a inspiração nasce um pouco daí, mas obviamente nós também inspirámos-nos, mas não copiámos o modelo do campus virtual da própria Open University. Portanto, obviamente, esta inspiração vem de estudos que nós fomos fazendo, quer em Inglaterra, quer em Espanha com a UNED, que também tem um campus virtual, quer fora da Europa com o exemplo da Austrália, quer inclusive com o exemplo da Nigéria,
de uma Open University na Nigéria, que tem feito também um trabalho extraordinário a este nível, mas deu para perceber exatamente que todos estes campos virtuais foram estruturados em função da análise do contexto. E, portanto, é possível fazer, de facto, aqui a diferença relativamente a esse aspecto, percebendo exatamente depois a especificidade daquilo que é a população reclusa portuguesa, do que é a realidade portuguesa para atuar. E, portanto, a análise do contexto é fundamental e foi isso que nós fizemos. Portanto, o campus claramente tem aqui 3 plataformas, tem uma plataforma exatamente que é a plataforma da Universidade Aberta, onde os próprios estudantes têm acesso, isso é uma coisa que normalmente depois nos perguntam, os estudantes reclusos têm acesso a todo o portfólio de cursos da Universidade Aberta. Enquanto nós vimos aqui o Avassus, que de facto se criaram trilhas especificamente para a população reclusa e para aquilo que é todos os atores envolvidos que possam ter um papel importante nessa mudança e na transformação, aquilo que acontece na Universidade Aberta é que nós temos a nossa plataforma, onde os próprios estudantes acedem aonde estão as turmas constituídas, eles têm um perfil específico de acesso. Portanto, não estamos a criar um gueto digital, não estamos a dizer exatamente, por exemplo, como acontece em Inglaterra e Espanha, que se cria uma plataforma para os estudantes reclusos acederem aos cursos de ensino superior, mas estamos a falar da possibilidade destes estudantes estarem dentro dos espaços virtuais onde estão os estudantes regulares, onde estão os estudantes da própria Universidade Aberta. E isto aqui é claramente diferenciador, mas nós criamos perfis específicos onde estes estudantes estão, mas como eles estão impedidos de comunicar com o exterior, nós criamos uma espécie de estudantes ouvintes, ou seja, eles podem ouvir, não podem comunicar com os outros estudantes que estão em liberdade, mas fazem parte da turma, podem ouvir e podem exatamente perceber o que é que está a acontecer. Ou seja, a interação é feita sobretudo com os conteúdos, exatamente como no Avassus, que é auto-instrucional, mas têm a possibilidade de estar dentro das comunidades de aprendizagem, onde eles veem exatamente a comunicação que as outras pessoas vão fazendo e eles estão dentro dessa comunidade, mas digamos assim, são ouvintes. E eles têm a possibilidade, obviamente, no seu território físico, dentro do presídio, obviamente com colegas do mesmo curso, interagirem, o que não é possível muitas vezes quando nós estamos a falar de estudantes da própria Universidade Aberta que se encontram dispersos geograficamente. Eu gostaria, antes de passar exatamente para outro diapositivo, onde vos vou mostrar toda a estrutura e todo, digamos assim, o caminho desde 2016 até hoje, para vocês perceberem exatamente que nem a pandemia nos parou. Foi interessante vocês também abordarem esse aspecto, que efetivamente a pandemia foi um obstáculo, mas foi um obstáculo interessante para nós percebermos como é que podíamos evoluir e como é que nós nos ajustámos e adaptámos para ultrapassar exatamente essa mesma realidade e como é que nós o conseguimos. E que efetivamente deu para perceber que o vírus não conseguiu fazer com que o digital fosse afetado naquilo que era a possibilidade de continuarem conectados e continuarem ligados. E, portanto, isso foi muito interessante para ainda reforçar a necessidade de ter um projeto que, efetivamente, nenhum vírus o consegue atacar e, portanto, que permite uma projeção diferente relativamente a esse mesmo projeto. Eu gostava de vos mostrar um vídeo muito rápido de um testemunho de um aluno da Universidade Aberta, para vocês perceberem exatamente, para terem acesso a um rosto e perceberem exatamente o que é que aquele estudante sente, aquilo que eu estou a dizer, não é? O que é que ele sentiu exatamente quando a Universidade Aberta lhe proporcionou esta oportunidade de estar num campus virtual, fazer parte de uma comunidade virtual educativa e de perceber que não está enclausurado e que as grades físicas são apenas um elemento que não consegue cortar aquilo que é a navegação do próprio pensamento. E é importante nós pensarmos isso, porque às vezes nós podemos ter uma certa prisão corporal e uma estabilidade do ponto de vista físico. E também nos andaram aqui a dizer durante muito tempo que nós, durante a pandemia, estivemos em isolamento social. Na minha perspectiva, errado. O que nós tivemos foi isolamento físico,
do ponto de vista social, nós estivemos cada vez mais ligados e conectados em redes e, portanto, houve movimentação social, houve discussão, houve movimentação cognitiva e o que nós conseguimos com este tipo de projetos é claramente mobilidade cognitiva e mobilidade social, apesar do corpo físico estar preso, e esse é o único, eventualmente, que deve estar preso, porque o resto poderá movimentar-se sem qualquer limitação, e acho que esse foi um dos grandes objetivos que nós tínhamos, que está a ser cumprido, exatamente pela possibilidade de cognitivamente eles continuarem ativos, de continuarem a desenvolver competências, de aprender aquilo que são aprendizagens, obviamente, essenciais, conteúdos, porque nós não podemos pensar, obviamente, que estamos a falar cada vez mais de uma forma repetida nisto que é o viver numa sociedade digital, o viver numa sociedade em rede e depois termos indivíduos que estão enclausurados e que estão numa realidade completamente analógica. Ora, isto, claramente, é um choque profundo e quando nós falamos aqui em reinserção, nós estamos claramente aqui a falar de um projeto, tanto este como o anterior, e ainda não foi falado aqui, de inclusão social e de inclusão digital, que estão intimamente ligadas, porque obviamente a dimensão do digital transporta consigo esta questão da inclusão social, porque nós quando falamos de trabalho, quando nós falamos de empregabilidade, e já ouvimos falar em muitos congressos de diferente natureza, que nós não sabemos exatamente quais vão ser as profissões do futuro. Mas claramente nós temos aqui uma convicção de que muitas das profissões do futuro vão estar ligadas às tecnologias e às redes digitais. E, portanto, nós não podemos estar aqui utopicamente a dizer que vamos reinserir indivíduos no ponto de vista através do regresso à sua sociedade e não os preparamos digitalmente para esta inclusão digital e social. E aqui o Avassus e este tipo de plataformas que temos têm esta dupla dimensão de dar a realidade da inclusão digital por um lado e por outro permitir adquirir competências e conhecimentos numa área específica para poderem efetivamente depois ter uma profissão e ter empregabilidade, que é fundamental. Não podemos depois achar que estamos a criar aqui cidadãos bons, não é? Como estávamos a falar, pessoas de bem, vamos voltar a ter pessoas de bem, mas pessoas de bem desempregadas sem serem ativas e, portanto, mais facilmente passam a ser novamente pessoas de mal porque não têm, digamos assim, uma sustentabilidade que lhes permita depois estar inseridos socialmente. Portanto, parece que eu estou aqui a falar de aspectos completamente desligados, mas tem uma relação muito próxima daquilo que é verdadeiramente importante nesta dimensão da inclusão social, da inclusão digital, daquilo que nós falamos enquanto a reinserção social, que é claramente importante. É esta questão de, eventualmente, nós agora estarmos a fazer um investimento, como era aqui dito, parece que estamos a pagar alguma coisa a indivíduos, mas claramente nós fazemos um investimento para ter retorno social, para ter retorno do ponto de vista do capital humano e do capital social. E, portanto, não estamos apenas a falar de capital económico e financeiro e não podemos reduzir este tipo de investimentos aos reais que se gastam, aos euros que se gastam, mas claramente ver qual é o retorno do ponto de vista do capital humano e social. E, portanto, a esse nível, este projeto tem uma dimensão claramente humana, uma dimensão claramente social e o investimento que nós temos feito do ponto de vista económico ou financeiro, não tem, digamos assim, a dimensão que pode ter do retorno do ponto de vista do capital social humano. Claramente é um projeto vencedor a esse nível, porque o investimento, do ponto de vista dos euros que nós temos feito, é muito curto para aquilo que nós estamos a ter de retorno, e eu gostaria que vocês ouvissem com atenção estes 1 minuto e meio, 2 minutos deste estudante recluso que, neste momento, já acabou o curso de Ciências Sociais e, portanto, que já está livre e que deu para perceber e dá para perceber que temos um indivíduo, para além de ter um emprego, que nota-se que está feliz, é meu amigo no Facebook, eu acompanho com regularidade e posso dizer que não é amigo do Facebook. Já tem uma relação próxima que nós fomos estabelecendo e, portanto, já não estamos a falar de um professor e de um estudante recluso, estamos a falar de 2 cidadãos que estão conectados na rede e que vão falando e que eu vou percebendo exatamente o papel que teve a educação, não fui eu nem nenhum dos professores, mas o papel que teve a educação com este seu potencial transformador. E, portanto, não foi o computador que fez a diferença, não foi a rede que fez a diferença, foram as relações
a interação que se estabeleceu entre os diferentes atores que claramente fez a diferença. E eu gostaria que vocês também percebessem um pouco isto. Nós andamos aqui a falar sempre em novas tecnologias, do potencial das tecnologias, dos ambientes virtuais. Claramente aqui o que faz a diferença somos nós, e eu comecei por aí, são as pessoas. A tecnologia está lá a mediar, como era dito aqui. A tecnologia tem que ser vista como algo potente do ponto de vista da mediação. Mas se não houver exatamente esta interação entre os atores envolvidos, não vai haver diferença nenhuma. Vocês podem ter os computadores mais poderosos que tiverem nos presídios, podem ter a plataforma mais fantástica que existe a esse nível, mas se não houver exatamente esta vontade e este querer das pessoas envolvidas e de abrir as portas a todos os níveis, não vamos ter sucesso absolutamente nenhum. E isto eu tenho aprendido durante estes 6 anos, com as dificuldades, com esta questão da palavra que nós já ouvimos falar muito, de resiliência. Claramente estes projetos que foram aqui apresentados são de pessoas resilientes, pessoas que acreditam efetivamente que temos que criar, como dizia a Sara, e não é a Sara que o diz, mas que o trouxe no quarto objetivo do desenvolvimento sustentável, de criar uma educação inclusiva e uma educação, como eu costumo dizer, de qualidade. É isso que deve nortear toda a nossa ação enquanto educadores, enquanto formadores, enquanto professores, enquanto alguém que quer efetivamente e que acredita no poder da educação. Eu sou um deles, claramente já devem ter percebido que eu estou na melhor profissão do mundo, aquela profissão que eu queria, porque tenho efetivamente essa responsabilidade de trabalhar com pessoas e transformar, do ponto de vista cognitivo, as pessoas, sejam vulneráveis ou não. Portanto, eu não sou um expert de educação nas prisões, eu não sou um expert de educação em ambientes virtuais. Eu sou claramente alguém que tem uma identidade docente e que gosta daquilo que faz e, portanto, sejam de etnias diferentes, sejam reclusos, seja de que natureza for, para mim isso pouco me interessa, são pessoas e, portanto, é nesse sentido que eu tenho a obrigação de criar condições para aqueles que são desfavorecidos a esse nível e precisam claramente de mais, e se nós podemos dar mais, e o Ricardo a esse nível tem dado mais, e eu acho que é preciso perceber isso. Não é, e o discurso às vezes que eu ouço, e já ouvi aqui também, não vou nomear nomes, mas já ouvi esta coisa da substituição, ou desta tentativa de sublinhar que o ensino presencial tem mais valor que o ensino à distância. É errado estar a dizer isto. Nós temos que perceber é que a educação, e eu vou dizer exatamente assim, a educação no território da geografia física tem determinadas características que não devemos nem queremos abandonar. E a educação em territórios virtuais tem outras características que nós queremos trazer para esta realidade. E o que nós queremos fazer é agregar valor, não estar agora a entrar numa lógica de isto virtual não tem a mesma qualidade ou pode não responder da mesma forma. Não tem que responder da mesma forma. Este projeto é claramente isso. Este projeto mostra claramente que são os ambientes virtuais e que as pessoas que estão ligadas aos ambientes virtuais podem fazer a diferença. As outras universidades em Portugal, de matriz da geografia física, para levarem os alunos para fazerem exames, têm que os algemar, têm que levar guardas prisionais, têm que levar transporte para a universidade física. Aqui a universidade aberta faz toda a diferença, eles não têm que ser algemados, eles através da rede, da conectividade, navegam, fazem as provas, entregam, está feito. E não saíram do espaço físico, não houve qualquer constrangimento espacial dos guardas terem que mudar, ter que ir buscar um transporte para levar o assassino perigoso, não houve qualquer tipo de constrangimento. O aluno estava onde estava o nosso router, condicionado àqueles links, onde tinham os computadores portáteis. Estamos a falar sobretudo de soluções móveis, portanto estamos a falar de portabilidade, estamos a falar de leveza, como dizia o Lipovetsky, estamos a falar de fluidez, como dizia o Bauman. Criámos todo um cenário para depois termos a possibilidade de dizer que isto tem sustentabilidade científica. Não é só porque o Ronaldo é um bom rapaz, ou o António Moreira é um bom rapaz, vamos fazer um projeto, o Ricardo tem umas boas ideias. Tudo isto tem sustentabilidade científica. Estamos a falar de ciência. E porquê é que decidiu fazer isso? Porque, com certeza, estamos a falar de aprendizagem móvel, estamos a falar de aprendizagem digital, estamos a falar da potência que tudo isto tem, enquadrado, efetivamente, nesta realidade digital, de sociedade digital em rede, que é isso que eu defendo, e por isso eu vos dizia que em termos de política parece-me que a substituição, a anulação, é claramente diferente daquilo que é agregar e de somar e trazer mais do que propriamente estar a falar sempre com uma linha no meio
e numa realidade muito bipolar de que isto é melhor e de que isto é pior. Não tem absolutamente a ver nada com o pior e com o melhor, tem a ver com o diferente e tem a ver com a inclusão, que são conceitos completamente diferentes. E eu acho que há um erro constantemente repetido, sobretudo a nível, às vezes, do que eu vou ouvindo na área da educação, de tentar fazer este separatismo, de criar trincheiras entre o que é melhor e o pior, e andamos sempre nesta discussão e daquilo que foram as gerações, percebendo exatamente que os contextos vão mudando e são completamente diferentes. Passava então o vídeo agora só para eu respirar um pouco, não é? Para ver se falo mais baixo e mais devagar. Portanto, para vocês verem o testemunho exatamente do recluso. Tive um erro, é certo, estou a pagar por ele, mas quando sair, vou ser o Hélio que fui até aqui. Independentemente dos erros que se cometeram, há um direito, de facto, que é universal, que é o direito à educação. Dentro da Universidade Aberta, eu sinto-me livre, porque quando estou na sala da Universidade Aberta é uma sala e um simples portátil, e eu esqueço o resto, eu esqueço as grades, concentro nos estudos. Um campus digital ou um campus virtual de educação, de formação, de cidadania e empregabilidade. Eu preferi Ciências Sociais, porque no final acho que vou seguir a ação social. Se nós colocamos em situação de reclusão estes indivíduos sem uma ligação qualquer com a própria sociedade, o hiato que eles sentem quando depois voltam outra vez a ser inseridos nessa sociedade é muito melhor, é muito pior. É uma vergonha estar em reclusão, sem dúvida, tenho vergonha. Ainda hoje tenho vergonha, já vem uma longa data. Sim. Mas é um privilégio estar na universidade. É um orgulho. Viram bem como é que ele terminou? É um orgulho e um privilégio. Não sei se vocês repararam exatamente o mesmo brilho e o mesmo chorar da Heloísa. Ele, quando a câmara desligou, começou a chorar. Quer dizer, ganhei logo o dia ali. Quer dizer, ele dizer quando está na Universidade Aberta, e vocês pensam, Universidade, mas ele foi à Universidade Aberta. Ele, quando está na Universidade, um simples portátil, um simples computador, parece que navega para o outro lado. Quando ele, efetivamente, aqui diz tudo aquilo que eu penso e, efetivamente, é pensar. Objetivo alcançado, não é? Consegui, do ponto de vista daquilo que é um projeto coletivo, conseguimos movimentar todos estes atores para que isto acontecesse. Este vídeo tem cerca de 2 anos e pouco, foi antes da pandemia, inclusive, por isso é que eu estava a dizer. Eu trouxe este exemplo porque o Hélio, neste momento, é licenciado, é graduado e está completamente reinserido socialmente. Portanto, não estamos a falar de utopia, como eu disse no início. Não vale a pena estar a investir nestes indivíduos que não vão a lado nenhum. Estão aqui exemplos vivos. Nós estamos a falar, e eu apenas fui fazendo referência àquilo que era a plataforma da Universidade Aberta, que dá acesso a todos os cursos da Universidade Aberta de licenciatura, portanto, equivalente à graduação que vocês têm aqui, a nível de mestrado e inclusive de doutorado. Portanto, nós temos alunos de mestrado neste momento a frequentar. Obviamente que nós não queremos a ter 12 mil alunos a frequentar cursos de ensino superior, porque nós sabemos que os níveis de literacia são muito baixos, mas temos aqui a obrigação, como eu vos disse, de fazer leituras contextuais e perceber, por exemplo, desta realidade dos cerca de 12 mil reclusos e dos cerca de 50 presídios, nós estamos a falar neste momento de cerca de 150 a frequentar cursos de ensino superior, que é algo extraordinário. Portanto, já não estamos a falar, algo extraordinário e revelador, não estamos a falar de uma população completamente analfabeta ou com níveis de literacia. E nós estamos a falar de um projeto em 2016 que nós tínhamos 2 alunos num presídio no país a frequentar cursos da Universidade Aberta, agora são 150. E, portanto, nós sabemos que nunca vamos ter muito mais do que estes, mas nós não queremos que estes vão abandonando. Queremos que estes concluam e que esse número se vá reciclando e queremos aqui uma coisa muito mais importante, que é um pouco aquilo que o Avassus está a fazer, que é criar cursos de formação de aprendizagem ao longo da vida, muito direcionados para as questões da empregabilidade, da cidadania digital, da formação profissional e, portanto, não apenas com frentes graus académicos, não é? Nós temos que claramente estar aqui, por exemplo, formações ligadas à questão da empregabilidade, da literacia para a empregabilidade, da educação para a saúde, da cidadania digital, portanto, não podemos pensar apenas que todos os reclusos vão ser doutores, digamos assim, portanto, temos aqui, e aí sim, estamos a falar da possibilidade da tal segunda plataforma que nós criámos, essa sim, portanto, muito na lógica do Avassus, apesar do modelo pedagógico ser diferente, de nós termos uma plataforma apenas para cidadãos reclusos, com cursos construídos à medida,
em perfeito e estreito diálogo com aquilo que são os responsáveis pelos diretores dos próprios presídios. Portanto, não é a Universidade Aberta que acha que este curso é ótimo para dar, é os presídios que nos dizem que gostaríamos que vocês desenhassem um curso exatamente nesta área específica, porque nós temos esta população que tem aqui determinadas oficinas, onde nós desenvolvemos determinado trabalho e queremos que eles desenvolvam essa formação que está fora daquilo que é o ensino formal da escolaridade, da educação básica ou daquilo que possa ser o ensino médio. Portanto, estamos a falar de cursos construídos especificamente em função do próprio contexto e esta claramente é uma característica muito importante deste projeto e esta segunda plataforma aparece exatamente neste sentido. Depois temos uma terceira plataforma que entra-se um pouco naquilo que é a ambição, mais uma vez aqui paralela, de criar uma plataforma apenas com recursos educacionais abertos para aquela população. Portanto, vejam bem, nós estamos a importar um conceito da realidade do universo para uma realidade do universo prisional, o que não deixa de ser interessante. Portanto, de ter acesso a repositórios de conteúdos da Universidade Aberta, por exemplo, ou de outras universidades, mas que cumpram estritamente aquilo que é as condições de segurança, que este é um aspecto fundamental. O que nos disseram logo os parceiros, e aqui claramente no Brasil essa situação coloca-se logo, até do ponto de vista da legalidade, é vocês dão-nos condições de segurança para que isso aconteça. Vamos testar, vamos ver se é possível, vamos passar por experiências piloto, vamos experimentar soluções para ver se é possível. Mas para isso é preciso haver um diretor-geral, o Dr. Rómulo Mateus, uma pessoa que eu muito admiro, portanto o responsável máximo por os estabelecimentos prisionais, que diz claramente que as prisões estão bafientas e que estes muros das próprias prisões não têm sentidos nesta sociedade digital e, portanto, disse-me a mim também ao Ferreira António, desde que me crie todas as condições de segurança para que o projeto avance, tem as portas de todos os presídios abertos, desde que não haja, obviamente, aqui fugas e que as condições de segurança sejam asseguradas. E isso aí entra-se no domínio dos experts de informática, não é? Portanto, a esse nível, o que foi fundamental também foi o diálogo entre os responsáveis da área de informática, os chefes de equipa da Universidade Aberta e da Direção-Geral para criarem as tais condições seguras. Essas não sou eu que as vou inventar. Portanto, as firewalls, as intranets seguras, a forma como nós trabalhamos com o sinal digital e os computadores que têm que ter portas bloqueadas, que não podem entrar determinadas pens, tudo isso são questões informáticas que têm que ser asseguradas pelos próprios especialistas e, portanto, nós tivemos também um período de projeto piloto. Portanto, antes de avançarmos para esta rede dos 20, nós avançámos para 3 presídios apenas no norte do país, onde eu me situo geograficamente e fisicamente, e, portanto, na cidade do Porto, na cidade de Passos de Ferreira e no outro presídio feminino em Matosinhos, também na zona do norte, e mais um colado a Passos Ferreira, digamos assim, um estabelecimento prisional adjacente. Tivemos durante um ano a testar todas as soluções e posso dizer que nem tudo correu bem. Houve fugas dos canais de comunicação, houve reclusos, obviamente, que tentaram comunicar com cidadãos livres, não é? Porque, obviamente, queriam criar outro tipo de contactos sociais para além dos académicos e, portanto, nós percebemos que havia logo ali uma situação de fuga. Mas o importante nesta situação é haver monitorização constante e dizer, atenção, red alert, alguém tentou aqui, digamos assim, entrar num canal de comunicação que não podia. Isso foi detectado e, portanto, a esse nível foi um dos poucos problemas que eu posso publicamente dizer sem problema nenhum e faz parte da natureza humana também, obviamente, a curiosidade de procurar dentro do sistema e nós sabemos que temos hackers presos, portanto, que pode eventualmente a esse nível haver habilidosos informáticos e nós temos um dos mais habilidosos em Portugal, que agora está a ajudar inclusive a polícia portuguesa em algumas questões mais delicadas, que são experts em informática, portanto a esse nível também nós sabemos que temos que ter aqui algum controle e vigilância mais apertada, mas é como eu vos dizia, as questões de segurança são extremamente importantes e nós tivemos essa preocupação. E vejam bem que aquilo que nós, ao contrário, o Avassus tem uma característica diferente, eu acho, e desculpem estar sempre a comparar, mas obviamente depois de ver de facto o vosso extraordinário trabalho, de que nós, por exemplo, sendo uma universidade e sendo um projeto muito direcionado para uma realidade até mais do ponto de vista da sustentabilidade futura
futura, não é? Porque temos que criar soluções a 5 anos, a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos. Nós, obviamente, procuramos que os estudantes reclusos tivessem exatamente aquilo que é o modelo pedagógico da Universidade Aberta, sem uma violação desse mesmo modelo. E o modelo da Universidade Aberta tem 4 princípios fundamentais: a interação, a inclusão digital, a flexibilidade e o ensino centrado no estudante. Ensino centrado no estudante faz o AVASUS e fazemos nós, porque é questão, digamos assim, de muito direcionado para a interação com os conteúdos, para a autonomia dos próprios estudantes. A flexibilidade exatamente com a acessibilidade, as tarefas terem tempo. Temos que respeitar os tempos em que eles estão fora das celas e estão nos espaços escolares. Portanto, a flexibilidade existe. A inclusão digital, por inerência, está cá. Nós estamos a dar a possibilidade deles navegarem, de terem ambientação online, de perceberem como é que se navega em plataformas, e a questão da interação está, sobretudo, assente com os conteúdos e naquilo que é uma interação que é feita a nível de uma interação limitada, porque são apenas ouvintes, são, digamos assim, apenas alguém que é mudo, que não consegue falar, mas está lá, não consegue escrever, mas está lá e vai vendo as dúvidas dos outros e consegue interagir com os seus colegas dentro do próprio presídio. Portanto, temos aqui aspectos muito particulares que, na minha perspectiva, e portanto, respeitando um pouco também, respeitando o que o Ronaldo nos está a pedir e desrespeitando completamente a minha apresentação, que vocês não viram, mas se houver aqui um tempo de debate, e eu gostaria muito de vos ouvir a esse nível o que é que vocês pensam e como é que podem até contribuir para eventualmente estarem envolvidos neste projeto, até porque deixem-me dizer-vos, quando nós estamos a falar de realidades em rede, não há limites. E quando nós estamos a falar de realidades da lusofonia, ainda mais fácil. Portanto, eu não vejo qualquer nem nenhum problema onde exista um AVASUS e exista uma plataforma de um campus virtual da Universidade Aberta que claramente possam ser, digamos assim, não concorrentes, mas parceiros para conseguir aceder a mais presídios. E neste momento deixem-me dizer que nós já temos parcerias com a Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul também, no estado do Maranhão, em São Luís também. Portanto, e aqui o que claramente nós podemos oferecer é ter, de facto, cursos montados na plataforma. Só precisamos é que do outro lado, nos presídios, às vezes existam as estruturas físicas, os computadores e a rede para receberem o nosso sinal, os nossos cursos, os conteúdos. E como temos esta facilidade de formadores que falam a mesma língua, tanto podemos ter formadores do Brasil como formadores portugueses, trabalhar em equipa, porque estamos a falar dos mesmos problemas que claramente são universais e, portanto, que nos podem unir. E, portanto, eu acho que este tipo de projetos que trabalham nesta perspectiva da educação digital em rede e que trabalham para trazer valor acrescentado à lusofonia, acho que são muito bem-vindos e, portanto, os vossos contributos, e se alguém estiver interessado, obviamente, em fazer parte deste projeto, seja a nível de formador, seja a nível de parceiro estratégico do ponto de vista informático, estou plenamente receptivo àquilo que possa ser a vossa colaboração para tornarmos este projeto maior, porque, como eu vos disse inicialmente, é um projeto de pessoas e, portanto, acho que é mais rico e mais forte quanto mais pessoas envolvidas tiver. E, portanto, estejam à vontade depois para falar comigo relativamente a alguma questão que vocês queiram abordar. Muito obrigado pela vossa paciência e obrigado pela atenção. Então, assim, primeiro eu queria parabenizar a mesa. Eu acho que é bastante qualificada, né, o trabalho da professora Heloísa, Sara Moreira, que já tem tempo, já ainda está começando a escovar ainda, né, Ronaldo. Mas a escovar é, como a gente diz, aprender, né, está na trajetória de aprendizagem, a gente percebe isso. Mas uma coisa que é importante, que a gente fala, sempre que vai falar de sistema prisional, isso me incomoda bastante, que a gente... e faz parte mesmo da nossa linguagem, Lu, é que a gente diz aqueles que, separando a sociedade entre pessoas boas e pessoas ruins, né? Mas na verdade mesmo é difícil a gente saber quem é bom e quem é ruim. Eu acho que um dos maiores delinquentes que a gente tem é o Estado. O Estado é o maior delinquente. A gente aumenta o número de presídios, aumenta o número de pessoas presas, porque o Estado foi delinquente com muitas pessoas. Essa é uma verdade. Então, aqui em Natal é fácil da gente observar isso, lá em Lisboa também tem, em Nova York tem, em Boston também tem, porque a gente presencia isso. Quando a gente vai na rua, a gente vê uma criança de 5 anos de idade no semáforo com os pais
limpando para-brisa. O Estado foi delinquente com aquela criança. Aquela criança não tem responsabilidade nenhuma. Ela é delinquente, aquela criança deveria estar na escola, lá na frente essa criança se torna um adulto, ela assalta, mata uma pessoa e o Estado que foi delinquente, porque não cumpriu o que determina a Constituição, prende essa criança, que agora é um adulto. Então é bom a gente sempre lembrar dessas histórias para que a gente não esqueça. Então o que você está dizendo é o seguinte, Ricardo, você está dizendo que não tem pessoas que cometem crime? Tem. Mas nós somos parte desse processo também. A sociedade ela é parte desse processo também. Então a grande questão do AvaSUS, Heloísa, que eu acho que essa aí é a grande inovação que a gente traz, e essa parceria com a Universidade de Coimbra é importante por isso, é porque nós estamos qualificando um projeto que começou num pedaço de papel, num rascunho, e é um projeto extremamente importante para o governo brasileiro, né, que produz algo original, não tem nenhum trabalho feito nesse formato. Outra coisa, Ronaldo colocou, a trilha formativa talvez não seja perfeita, mas os melhores são os imperfeitos, né? A gente não está buscando simetria mais, a gente está buscando coisas que resolvem problema. Coisa que resolve problema. Então a trilha ela está pronta e está funcionando. A gente só pode dizer que a trilha é imperfeita se alguém fizer outra melhor do que ela. Por enquanto, ela é a melhor. Então essa é a questão. Alguém tem que fazer melhor. Não adianta criticar. Tem que fazer melhor. Se fizer melhor, eu até discuto. Eu acho que na ciência é assim, né, Sara? Eu só refuto a teoria de alguém depois que alguém apresenta uma teoria melhor do que a minha. E tem como sustentar. Então essa é a primeira trilha formativa que eu tenho conhecimento na área do sistema prisional, que Janaína apresentou, mas faltou um pouco, que é a questão da tríade, que é focada no policial penal, que é focada no privado de liberdade e é focada no profissional de saúde, ou seja, na questão da saúde prisional. E a saúde prisional, quando a gente fala de saúde prisional, é muito importante, porque a saúde prisional ela tem a ver com a saúde da população. É uma ilusão a gente achar que quando a gente prende alguém, a gente não está cuidando da saúde da população. Eu prendi esse camarada lá, ele está preso, eu não preciso me preocupar com a saúde dele. É um equívoco. Porque o preso no Brasil, ele tem... Vou só pegar um exemplo aqui, bem simples, né? Ele tem visita íntima, e na visita íntima, ele pode infectar uma pessoa com HIV, com sífilis, com hepatite, com HPV. E essa pessoa pode retornar para a sociedade, na comunidade onde ele está, e passar a infectar outras pessoas. Então isso é uma realidade do cotidiano do presídio. Então cuidar da saúde do sistema prisional é cuidar da saúde da comunidade. Então existe uma relação muito grande entre saúde prisional e saúde na comunidade. Então negligenciar a saúde do presídio é negligenciar a saúde prisional. Então eu acho que esse projeto ele tem um papel muito grande. Mas aí eu queria ouvir, Heloísa, por exemplo, quando a gente olha para a tríade, né, e tem um curso que ele está na trilha, mas não faz parte da tríade, é o que eu chamo de curso introdutório, ele é transversal a todos os 3 pilares, que é saúde no sistema prisional. Então, quando você compara, por exemplo, pela trajetória que você tem junto com o Ronaldo, de tudo que foi feito nos presídios, especificamente no Rio de Janeiro, qual a grande diferencial desse trabalho em termos acadêmicos, né? O que é que vai dar sustentação, por exemplo, para uma defesa de doutorado, para publicações de relevância científica, quando a gente olha para essa trilha, para essa tríade? A forma de fazer, uma linguagem dialógica, é importante a gente sempre lembrar que essa trilha também está muito fortemente relacionada com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aonde no item 3 e 4, e também no item de desigualdade social. Então a gente faz, e quando tem uma cooperação internacional, você ainda tem a meta 11. Então é um trabalho extremamente importante para o Brasil, porque o Brasil é signatário e o país ele passa a resgatar, a mostrar e a pautar internacionalmente uma política de inclusão social que o Brasil merece.
Por quê? Porque o Brasil tem a LEP, que é a legislação mais moderna no mundo com relação à questão do sistema prisional. Então isso tem que ser valorizado, né? E é muito importante esse tipo de projeto justamente por isso. Então, quando a gente fala em saúde prisional, tem uma relação muito grande com a população vulnerável que a vida toda foi esquecida. Então, resolver questões do sistema dessa população vulnerável é resolver problemas sociais. Pronto, eu passar a devolver para a Heloísa. Obrigada, Ricardo. Eu vou fazer um comentário inicial em relação a duas coisas muito importantes que você falou. Você disse assim, e aí as crianças que já praticam atos infracionais crescem e são presas. Não, elas são presas quando ainda são crianças. E a questão da socioeducação no Brasil é uma questão gravíssima. A segunda questão, eu quero me manifestar totalmente contrária a qualquer tipo de maniqueísmo. Pensamento maniqueísta é o que há de mais primitivo, de que mais danoso. Essa separação entre os bons e os maus, né, é uma coisa que me choca muito. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei se aqui acontece isso, está sendo criada uma geração jovem que se autoriza a ir para a rua e linchar um menino que furtou uma bolsa, né? Linchar até quase a morte. Então, e quanto mais truculento e quanto mais ofensivo for esse cidadão de bem, melhor, ele é mais valorizado, não é? Se ele for musculoso, se ele for forte, se ele for bonito, melhor ainda, mais valorizado ele é. Bom, indo à questão do Ricardo. Eu acho que a Janaína apresentou muito bem a tríade no sentido de a quem ela é dirigida, né? Um curso mais geral, mais introdutório, os privados de liberdade, os profissionais que atuam em ambiente prisional e os policiais penais que eram chamados antes de agentes prisionais. E que são totalmente afetados, né, por tudo que acontece. Ninguém passa em vão pela cadeia e sai ileso, nem quem visita. Né? Imagina quem permanece, então, né, por pouco tempo ou por muito tempo. Então, essa abrangência, ela é extremamente importante e tem um plus, é aberto, porque o AvaSUS é assim, é aberto a todo e qualquer cidadão que se interesse por esse conteúdo. Então, a gente tem a oportunidade de levar essa formação mais longe. E um segundo aspecto que eu quero destacar, quando a Janaína mostrou ali o número de inscritos, o curso introdutório foi lançado antes. A que a gente chama de tríade, que atende a 3 grupos diferentes, foi lançado em novembro. Então, o número de inscritos é muito impactante. Quando a gente coloca assim, mas tem 8 mil no outro, mas o outro já existia antes, desde 2018. Então, para cursos, para módulos que foram lançados em novembro foi ontem, né? A gente tem uma potencialidade muito grande. Eu vou parar por aqui, porque eu falo muito, e a pergunta de Ricardo é muito instigante no sentido. Então, eu queria levantar esses dois aspectos. Primeiro, a extensibilidade desse curso a uma população universal, por meio do AvaSUS, e, em segundo lugar, o interesse que ele já despertou, né? O quanto ele já atraiu em termos de pessoas inscritas. Obrigada. Bom, o professor Ricardo fez também uma pergunta, né, sobre a questão do doutorado, né, por que é relevante. Acho que ele mesmo respondeu. Quando você não tem nenhuma experiência, pelo menos que a gente tenha conhecido no Brasil, isso já dá o ineditismo, que é uma das características de um doutorado. Então, Ronaldo, eu não quis tocar nesse assunto porque ontem foi exaustivamente tratada a questão da pesquisação. E a pesquisação, para mim, é o ferramental máximo
a partir dessa abordagem que a gente está fazendo aqui, para a pesquisa. Não é? E é a metodologia que a Janaína está usando e outros tantos orientandos que têm o prazer de estar na Universidade Aberta de Portugal, na Universidade de Coimbra, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolvendo seus trabalhos. Então, louvor especial à metodologia da pesquisação, que além de ser eficaz e efetiva, gera produto acadêmico de muita qualidade. Perfeito, obrigado. Outra coisa também, Ronaldo, antes da gente criar os cursos da Tríade, a gente visitou presídio, a gente conversou com profissionais, a gente pensou como seria essa linguagem para cada público, né? E tanto que quando os presos, os apenados, né, eles participaram do primeiro módulo, que é conversando com as pessoas privadas de liberdade. E lá eles falaram das dúvidas que eles tinham sobre as doenças que são os maiores agravos no sistema prisional, né? Então, assim, a gente colocou cada curso com o olhar de cada um, com o olhar, com as necessidades de cada um. Então, assim, cada um curso tem um olhar, teve um cuidado, teve um zelo, teve uma pesquisa antes. A gente observou, aplicou e desenvolveu. Eu tive a oportunidade de participar do projeto no início, depois, por motivos óbvios, né? Vocês sabem, eu acabei me afastando um pouco. Mas, assim, eu acho que além da inclusão social relacionado, né, ao próprio, né, ao próprio apenado, também tem o informacional em relação à população, que foi meu caso. Que antes de chegar a novidade, né, Elô, né, Ronaldo, Sara, né, e Moreira, chegaram, né, com a pauta, chegaram com o assunto, pelo menos eu não conhecia. Tive a oportunidade de conhecer 2 presídios, um lá em Curitiba e outro lá em Mossoró, totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes. Então, isso para mim, até um depoimento, serviu para um alerta também. É uma realidade totalmente diferente da nossa, né, que serve de aprendizado para a nossa vida profissional e nossa vida pessoal também. Criar nossos filhos, né, ajudar a população, né, em função disso daí, eu acho assim que essa trilha de aprendizagem, né, é fantástica, né, realmente é fantástica. É assim, um apoio fantástico para a sociedade lá no sistema prisional e para a gente aqui de fora também, né? De modo que a gente consegue informar a população do que realmente acontece, informar a população, né, como a gente pode até ajudar, né, nesse sentido, né? Então eu acho assim fantástico, realmente um trabalho muito, muito legal mesmo. Parabéns. Foi mais um depoimento, mais uma forma de tentar ajudar de alguma forma. Tá bom? Porque tem uma pessoa aqui. Sim, parabéns, viu? Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou Gorete Menezes, eu coordeno a saúde prisional, eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, coordeno todas as equipes do sistema prisional. E assim, é um grande prazer estar aqui, Janaína, parabéns, eu conheço já o curso. E a gente veio para o lançamento e tudo. Mas, assim, eu gostaria aqui de citar algumas especificidades do sistema prisional, quando a gente, principalmente com relação à saúde, né? Assim, a tríade é perfeita, acho que a gente trabalha a questão do policial penal, a gente trabalha os profissionais de saúde e as pessoas privadas de liberdade. E aí eu venho aqui nos questionamentos que a gente poderia estar avançando muito mais em outras coisas, com todo o avanço que já tem sofrido esse grande projeto maravilhoso, né? Quando a gente fala de sífilis, a gente fala de sífilis do sistema prisional, a gente tenta, com as equipes relacionadas à entrada no sistema prisional, onde os testes são feitos, né, 4 testes de HIV e AIDS, de hepatites B e C e de sífilis. E aí a gente trata, e aí dentro do sistema prisional também a gente faz as buscas ativas. E aí, assim, as questões. Não há visita íntima no sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte, desde 2017, infelizmente. Eu acho que já poderíamos estarmos avançando, mas não. E mesmo assim, nós temos sífilis dentro do sistema prisional.
tá? Então, assim, são questões que a gente tem que pensar, como que estaríamos trabalhando isso, né? Outros agravos principais, tuberculose, autismo. Então, assim, muito a avançar, o que a gente teria que estar avançando? Onde a gente tem um ambiente insalubre, onde nós temos 8 pessoas, era para termos 8 pessoas privadas de liberdade e temos 30, e muitas vezes, por especificidade do sistema prisional, a gente não tem banho de sol, a gente tem. Então, assim, nós temos, assim, muitos desafios, né? Então, assim, eu queria até, assim, já falar desses questionamentos, são provocações mesmo, da gente pode estar conversando, já até cheguei a conversar com o professor Ricardo, e aí, assim, a gente está aqui dizendo que a gente está aberto, a gente está querendo estar junto, tá conversando sobre muitos e outros assuntos específicos da saúde prisional. E aí agradecer, eu acho que a questão do tema da saúde mental é importantíssimo, a gente precisa conversar muito, porque estamos todos doentes. Eu posso dizer até que hoje eu, como coordenadora há 7 anos, estou adoecendo também, né? E aí a gente também pode ver questões de uso racional de medicamentos, né? Que, assim, uma incidência muito alta de psicotrópicos e tudo mais. Então, assim, são muitos temas que a gente pode estar discutindo, tá bom? Mas parabéns aqui pela mesa. Muito obrigada. Muito obrigado. Professor Ricardo. Eu gostei muito da sua fala, se puder ficar aqui, eu vou fazer uma pergunta também. Aproveitar que o Estado daqui é muito importante, essa interação com o Estado, porque qualifica mais as questões. Por exemplo, esse ponto, Heloísa, que para mim é uma vergonha, você tem um sistema prisional que não tem visita íntima. Quer dizer, existe a visita íntima, mas de forma errada, né? Porque, assim, ninguém está pegando sífilis nem HIV por conta assim, do que é coisa divina, né? Que o cabo foi lá e foi infectado, assim, o negócio não tem como isso aí. Então, isso ocorre, está ocorrendo, só que de maneira promíscua, ou seja, sem regulação do Estado. Quando, na verdade, o Estado. Então, eu acho, Heloísa, que aí, agora eu vou colocar mais um módulo, que é o módulo para o gestor do sistema prisional, aonde a gente vai apontar essas fragilidades, porque eu sou a favor hoje de incomodar a gestão. Nós precisamos incomodar a gestão. Não muda se esse camarada continuar tendo sífilis, HIV no presídio e a gestão acreditar que não tem visita íntima. Porque a gestão do sistema prisional pensa que não tem, porque ele determinou que não iria ter, entendeu? Então isso é muito sério. Então eu continuo reforçando que o Estado é delinquente. Nós temos um Estado delinquente. E tem 30 pessoas no presídio porque nós não fomos capazes de criar escola para essas crianças quando elas estavam lá atrás. E aí a gente tem que dar a mão à palmatória da Darcy Ribeiro, né, que falava da questão da importância de se construir há 20 anos atrás, ou nós vamos melhorar a educação ou vamos construir presídio. Está lá na UNB. Então, assim, é muito importante a gente olhar para essas questões. A gente acreditar que se não tiver visita íntima, as pessoas não vão fazer sexo dentro do presídio, é muita ilusão, meu amigo. A não ser que a gente bote cinto de castidade e faça de todos os homens um eunuco. Eu acho que essas coisas elas têm que ser abertas e faladas claramente. Porque, assim, a gente tenta manter uma linha conservadora para ensinar as pessoas a burlar o sistema. É isso. Então, um dos melhores presídios que eu visitei no Brasil foi no Paraná, foi um dos Curitiba, que nós fomos lá. A visita íntima, ela ocorre. Você sabe qual é o resultado desse? Não só pela visita íntima, né? Existe um processo de educação dentro do presídio, de inclusão, que é o do Paraná, que as pessoas que vão para lá e se internam, passam a ser pacientes lá no presídio, né, se internam no presídio, primeiro são pessoas de bom comportamento, ou seja, você tem uma triagem bem qualificada. Educação, formação, mas as pessoas têm visita íntima e eles têm trabalhos, desenvolvem atividades laborais, eles têm remuneração, têm carreira dentro do presídio, começa com R$300, Marcos, e vai até...
trabalham com multinacionais, o máximo que ele chega já no final, quando já está bem perto de sair, é um salário mínimo. Então os caras chegam a fabricar lá na época 40 mil canecas por mês. Faro descartável, colete à prova de bala, tapete, horta. Então assim, é um presídio vivo. Por quê? Porque tem um camarada que faz parte do judiciário, que é um desembargador, que eu tive a oportunidade de conhecer, uma pessoa excepcional, que tinha uma visão diferente, um presídio que ficou todo distorcido porque os presos se rebelaram e um saiu cortando a cabeça do outro. Então, depois dessa intervenção de um desembargador, com uma visão humanitária de Estado, então o Estado ele tem que ser regulador, porque passa a ser um Estado forte. Mas a gente tem que entender que eu não posso, para resolver um problema de um crime, de uma criminalidade, cometer outro crime, que é desrespeitar os direitos humanos. Então, isso daí é um exemplo que funciona. Então, esse dado que a CESAP traz é muito importante, porque entender a saúde no sistema prisional diz muito de como a gente olha para o nosso sistema prisional. Então, o sistema prisional, ele não deveria, pela lei, que tem um advogado aqui, né? Pela lei, ele não deveria ser punitivo. Ele deveria ser regenerativo pela LEP. A LEP é uma das leis mais modernas do mundo nessa área. Então, assim, para mim é uma vergonha. Eu vou, inclusive, procurar o secretário de segurança e o diretor do sistema prisional para conversar com eles, porque eu sei que Pedro é uma pessoa que tem uma cabeça aberta, e a gente vai levar para eles esses dados. Como é que as pessoas não estão fazendo sexo e estão pegando HIV aí dentro e sífilis no seu presídio? Me explica aí qual é a mágica. Porque se a gente não provocar, a gente não muda. Não tem jeito. Então o dado epidemiológico ele é muito bom, sabe, Luísa? Porque fala muito. Eu acho que agora, Janaína tem uma missão aí junto com os professores de Portugal, que é a gente pensar, e Ronaldo, né, pensar um trabalho que faça uma intervenção junto a quem faz gestão. Quem olha para isso? Porque o pessoal da CESAP já sabe do dado. Eles não têm como mudar essa realidade, porque quem intervém no presídio é um outro grupo, é uma relação interprofissional, aí, interdisciplinar, de poder dentro do Estado. E eu tenho certeza que isso daqui não é um problema no Rio Grande do Norte, não, é um problema nacional. Então era isso daí, eu fiquei muito feliz com a sua fala, porque é um ponto cego que a gente tem na tríade, porque nós não incluímos o gestor. E o gestor ele precisa saber disso, porque muitas vezes ele acredita que se eu proibir das pessoas, proibir a visita íntima, eu estou proibindo uma série de coisas, ou então estou punindo o preso, quando não é verdade, porque o problema aparece. Obrigado, eu queria só, se você quiser complementar mais alguma coisa, a senhora. Então, eu acho que essa fala que vocês dizem, por exemplo, eu fui a Curitiba e eu tive, né, encontrei tal, está muito mais avançado. Então, assim, a gente percebe que nós mudamos muito, viu, Ricardo? Nós avançamos muito, porque eu estava, desde 2013, comecei em 2013 no sistema prisional, a gente não tinha absolutamente nada, né? A política, a PNASP, ela é uma política ainda extremamente nova, e o estado do Rio Grande do Norte, apesar de ter sido um dos primeiros estados do Brasil a aderir à política, em função de 2014 ter lançado a portaria e das crises que nós começamos em termos de país em 2015 e 2016, foram suspensos os recursos, e o estado do Rio Grande do Norte ele só passou a ter equipes de saúde prisional em 2017, após o que nós tivemos em 2017 em Alcaçuz, que eu acho que vocês lembram, que teve aquele massacre que foi, né? Então, assim, de 2017 para cá, nós avançamos bastante, né? Então, assim, o estado do Rio Grande do Norte hoje já tem 11 equipes, 11 municípios, e temos 13 equipes, né? Então, assim, todos têm equipes. Nós trabalhamos também nesse sentido de, por exemplo, se você não tem a equipe de saúde prisional, mas a estratégia de saúde da família do território, ele presta assistência, né, atenção à saúde dessas pessoas, assim. Então, assim, a gente tem muito a avançar. E com relação a isso, eu acho que o questionamento foi exatamente esse, porque, assim, a gente sempre questiona, gente, como que eu não tenho sífilis? Como é que eu não tenho, entende? Quando eu vi Ricardo falar, não, a visita íntima, a sífilis e tudo, mas eu não tenho visita íntima, eu tenho sífilis. Então, assim, o que é que eu penso? Né? E aí vocês, como pessoas muito inteligentes, já todo mundo define. Então, assim, mas aí tem as especificidades do sistema prisional. Como que a gente resolveria isso? Como que uma camisinha
como se as pessoas com a camisinha, eles se têm alguma divergência, eles podem fazer alguma coisa com aquela camisinha contra o outro, né? Ele pode, não pode? Ele não pode pegar a camisinha e enforcar, fazer alguma coisa. Então, assim, é muito complexo. Então, assim, é muita discussão e aí, assim, eu quero dizer que eu estou à disposição de vocês. Obrigada. Janaína, você quer responder? Deixa ela sentar. Gorete, você fez essa pergunta, como é que a gente pode fazer, né? Para mudar essa realidade ou então tentar fazer alguma intervenção em relação a ela. Essa conversa com os gestores é necessária, com o preso que está lá, enclausurado, né? Que é a pessoa mais importante, é quem a gente realmente quer atingir, né? Então, assim, quando a gente fala de, mas eu não vou liberar o preservativo porque pode ocasionar, ele pode matar um. Mas, assim, as pessoas estão se infectando, estão fazendo sexo, à torta e à direita, né? E, assim, estão se contaminando e estão morrendo. E a gente tem esses dados. Porque, assim, quando a equipe de saúde da família passou a atuar lá no presídio, a gente passou a testar mais. A gente passou a melhorar o processo de trabalho, né? Então, assim, a gente vai ter que começar a falar mesmo e discutir isso, porque não é com um problema que a gente não tem uma resposta, né? Então, assim, a ideia é não deixar ninguém para trás, e a gente não vai deixar. A gente vai sentar com você e vai pensar no módulo para um gestor, para que ele possa resolver esse problema em cada presídio. Eu pedi uma caroninha aqui à Janaína para... Primeiro, obrigada, Gorete, pelo depoimento importante, né? Esclarecedor para a gente. Essa coisa de atingir o gestor, nessa questão, em todas as questões, é muito importante. Mais que nunca, aquilo que eu chamo da ilusão Foucaultiana do controle, né? Porque o Foucault falava do panóptico, do controle absoluto. Isso não existe. O gestor, ele se ilude. Eu vejo isso na educação. O diretor diz assim, minha escola é muito tranquila, nada acontece, impossível. Como no presídio, também não. Então, isso é uma ilusão. Quando a gente fala de pulsão sexual, a coisa fica mais complicada ainda. O Freud tinha razão. O homem quer amar e trabalhar, né? E é incontrolável. Então, qual é o controle? É sublimar, é encaminhar essa pulsão sexual para coisas sublimes, que é o que faz, por exemplo, quem adere a uma religião que exige celibato. Então vai para a obra social, para a realização de atos de fé e etc. No presídio você não tem isso, né? A própria relação do homem com o trabalho, eu falei aqui, não é uma relação sublime, é uma relação normalmente utilitária de remissão de pena. Então, para onde vai essa pulsão sexual, né? E para finalizar, não é só entre presos. A gente tem que entender, há uma participação dos policiais penais também. Quer dizer, o que acontece intragrades, que é a expressão que a Janaína usa muito, para cá dos muros, né? Para além dos muros, sair de lá é muito difícil, mas para dentro dos muros é tudo muito silencioso, os acordos de silêncio, atos que o Ronaldo, na pesquisa dele, chamou de enquadramento. O sujeito, quando entra na penitenciária, ele passa por normas de enquadramento ao status quo que existe lá, dentro da prisão, que é diferente do que existe cá, para fora da prisão, onde nós estamos. Então, é importante, sim, trabalhar os gestores. O Ricardo colocou como um desafio da minha parte, da parte da UERJ, está totalmente aceito, tá? Obrigada. Eu vou passar para a última pergunta, que vai ser a Aline que vai fazer, porque já disseram que nós estamos com um tempo... Vai ser rápido, Ronaldo. Eu quero só complementar aqui a fala de Carilane, quando ela começou a falar sobre a importância da trilha e as informações que trouxe para ela, né? Eu fiquei pensando nos números, né, Janaína, que você trouxe.
são muito pouco tempo e muita gente já fez essa trilha. E aí eu fiquei me perguntando, né, quem são essas pessoas que estão ali fazendo isso? São profissionais de saúde, são da população em geral? E a importância que é isso, porque muitas vezes você está trabalhando com o sistema prisional, quem está trabalhando na área sabe muito, e a informação não chega para a sociedade, para os outros profissionais de saúde, né? As pessoas, e que na verdade é um trabalho que vai funcionar se todo mundo estiver integrado e a sociedade também não estiver lá pensando assim, não, isso não é um problema meu. E na hora que você vê a trilha sendo com essa quantidade de alunos, eu fiquei pensando assim, nossa, quantos profissionais de saúde ou outras pessoas estão conhecendo a realidade, isso vai ajudar a mudar essa realidade, porque essas pessoas vão acabar se envolvendo porque conheceram, né? Então, essa é uma importância assim, muito grande do trabalho nesse sentido, quando eu vi os números. E aí, acho que essa análise do impacto da trilha também é um elemento importante que você está fazendo no seu trabalho, né? Aí eu queria só que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí, porque eu acho que isso é um ponto fundamental para a mudança. Aline, eu acho que o maior impacto é na questão da mudança dos processos de trabalho. Quando a gente analisou algumas pessoas que fizeram o curso e a gente observou que tem psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, policiais penais, estudantes da área de direito também, né? Pedagogos que atuam também no sistema prisional, ou seja, então é uma abrangência muito grande de profissionais que estão ali querendo saber mais sobre o sistema prisional, como trabalhar nele, como melhorar o ambiente carcerário. Então, assim, para mim, é mudança do processo de trabalho. A intenção dos cursos é que as coisas realmente funcionem, essa engrenagem funcione. Quer falar um pouquinho, Ana? Eu respondi sua pergunta? Obrigado, Janaína. Agradeço a mesa, Antônio, muito obrigado. Sara, sem palavras, Elu, Janaína, obrigado a todos aqui por essa manhã.